um homem de oração. Ele tinha esse princípio, ele tinha essa prática, esse costume de orar 3 vezes ao dia. Ele orava. No caso de Daniel, relata que ele se colocava de joelhos. No caso dele aqui, ele menciona isso, né? E ele orava, ele dava graças diante de Deus, né? E era um costume dele. Então ele fazia isso. Ele fazia isso todo dia. Era um hábito dele. E é isso que a gente está incentivando você a fazer. Porque nós temos tempo para tudo, não é verdade? Tempo para dormir, tempo para trabalhar, tempo de entretenimento, tempo de um passeio, tempo de tudo. A verdade é essa, né? Mas a gente também, é importante você poder, na sua agenda, que todos nós temos, que você tem, você pausá-la. Dar uma pausa e dizer, pera lá, agora eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta e vou falar com o Todo-Poderoso. É claro, gente, que nós podemos falar com Deus em pensamento. Eu já fiz muitas orações em pensamentos e Deus ouviu, é claro, porque Ele leu o nosso pensamento. Isso é óbvio. Mas esse tipo de oração que a gente está incentivando, não é? Inclusive, lá em Guaratuba, nesse final de semana passado agora, nós ensinamos sobre isso também. Né? Esse mês a gente está falando muito sobre isso. A gente ensinou e uma das pessoas que lá estavam, né? Uma filha na fé, inclusive, ela narrou, falou, pastor, eu comecei a fazer isso, pastor. A gente já orava, começamos a fazer isso. E ela disse, pastor, quando eu fui ver, já era quase 1 hora de oração. Olha só que interessante, você vê como Deus age, né? Então é isso, é esse tipo de você entrar para orar e não estar preocupado em sair da sala de oração. É isso, entendeu? É essa oração que eu estou te ensinando, encorajando para você que não tem essa prática. E se alguém disser assim, eu não tenho tempo, é mentira. Todo mundo tem tempo, é você que faz a tua agenda. Essa é a verdade, não é? Pois bem, Daniel, ele orava. Ele tinha por esse costume. E a Bíblia diz, olha só o currículo de Daniel. Olha só. Eu vou ler aqui Daniel capítulo 6, diz assim, verso 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Você veja bem, Daniel então fazia parte de um grupo seleto, um grupo escolhido ali para assessorar o rei. 120, diz aqui, presidentes, né? E Daniel, e sobre eles 3 príncipes, e um dos príncipes era Daniel. E Daniel, diz a Bíblia, que ele se destacava, né? Chamava atenção, porque nele havia um espírito excelente. Então a pessoa que tem a luz de Jesus, a pessoa que realmente caminha com Deus, ela tem um brilho diferente. Esse brilho não tem nada a ver com a aparência, se é jovem, se está com a pele enrugada. O brilho não está na vestimenta, porque tem gente que se equivoca, né? Ele acha que é a roupa que deixa ele mais religioso ou mais íntimo de Deus, e não é necessariamente, ok? É dentro da pessoa, no interior da pessoa, ok? Então havia algo diferente e isso chamava a atenção dos demais. Os demais percebiam que Daniel era diferente. E o rei já estava fazendo as suas reuniões para constituir Daniel sobre todo o reino. E o Daniel ia ser o cabeça de todos ali. Aí que entrou o problema. A galera começou a ficar o quê? Com inveja, dor de cotovelo, ciúmes e outros interesses escusos, né? É isso mesmo, né? Só que Daniel, ele tinha parceria com Deus, né? Daniel tinha comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, pode o inferno inteiro conjecturar contra essa pessoa, mas vai se levantar para cair, para ser destruído.
que Deus vai dar proteção, Deus vai dar vitória, Deus vai dar bênção, e principalmente quando você está inocente na coisa e está fazendo a coisa certa diante de Deus e tem alguém querendo fazer uma confusão para o teu lado, aí o diabo está por trás disso. Pode ter certeza, você vai ter vitória. Então fique na obediência à palavra, mantenha a sua comunhão com Deus, mantenha a sua aliança com Jesus, mantenha a sua fidelidade a Deus, que Deus vai te dar vitória. Tá certo? Deus vai dar vitória para você. Então Daniel, ele estava então sendo o quê? Observado pelos seus concorrentes, vamos assim dizer, né? E aquela galera lá não tinha Deus. Os demais não tinham o Deus de Israel, o Deus de Daniel, né? Então o que acontece? O pessoal começou a fazer um pente fino na vida de Daniel, né? E viram que não acharam falha nele. O cara estava tudo certo, né? Estava tudo certo, estava tudo ok ali. E não acharam... Aí um pensou, outro pensou, né? Isso aqui é conjectura, mas está na Bíblia, em outras palavras. Aí perceberam que Daniel era um cara que estava ficha limpa, tá? O cara estava beleza, né? Aí notaram que Daniel, todo santo dia, o homem ia falar com Deus. Olha só. Perceberam que ele falava com Deus, que ele tinha um costume de orar, de buscar. Olha que interessante, né? Olha só que interessante. Quando perceberam que ele tinha esse costume, aí um pensou assim, opa, tem uma ideia. Vamos falar para o rei estabelecer um edito real, né, para 30 dias. Por espaço de 30 dias, né, fizeram uma petição que quem fizer orações, petições para qualquer outro Deus que não for ao rei, vai ser lançado, a sentença vai ser o quê? O castigo vai ser o quê? Vai ser lançado na cova dos leões. Olha a artimanha de Satanás, né? Isso aqui parece coisa de oposição mesmo, né? Eles querem inventar uma lei, querem inventar um negócio, né? Para atrapalhar o povo, né? Esse negócio parece que está bem interessante, né? Preste atenção no que Deus está falando, né? Então você veja bem. Então eu vou ler aqui, ó. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho. Olha, era muita gente, hein? Oh, parecendo no Brasil. Conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento. Que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Então, veja bem, o rei, de certa forma, a galera manipulou ele. O rei não sabia. O rei não sabia o que estava por trás. O rei não sabia. Entendeu? Olha só que interessante, para você ver como existe pessoas maldosas, manipuladoras, né? Pessoas que às vezes não podem alcançar algo, elas manipulam a cabeça, manipulam o presidente, manipula o pai, manipula a mãe, manipula o patrão. Tem gente que tem uma aliança com o Satanás para manipular do lado ruim, né? Manipulação maldosa, né? Manipulação, artimanha de Satanás, astúcia de Satanás, coisa do inferno mesmo. Você está entendendo? Então, e o rei não sabia, né? O rei não sabia o que estava acontecendo. Mas ele assinou. Falou, beleza, vamos assinar esse negócio aqui, né? Só 30 dias mesmo. Ele assinou. Quando ele assinou, aí que entra o texto que eu li para vocês no início. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e foi orar de novo. Ele não teve medo. É isso que você tem que ser, meu querido e minha querida. Não ter medo. Porque tem gente que fala assim, eu começo a orar, parece que começa a piorar. É aí que tá, é o Satanás, é o capeta mesmo, o diabo, o inimigo, entendeu? Que se levanta. Por quê? Porque quando você ora, quando você fala de verdade com Deus, meu irmão, o inimigo vai ter que sair correndo, meu irmão. Vai ter libertação, vai ter cura, vai ter salvação, e é o que o inimigo não quer. O diabo, ele quer o quê? Ele quer que você fique aí parado, chorando, reclamando da vida, falando mal de todo mundo, né? Reclamando do patrão, da patroa, reclamando do país, reclamando... É isso não resolve nada. Nós temos que ter atitude concreta, nós temos que ter fé em ação, temos que colocar em ação, crer no nosso Deus. Então Daniel, ele ficou sabendo. Se ele fosse medroso, covarde, ele podia dizer assim, opa,
Eu vou orar, eu vou fechar a janela para ninguém escutar, para ninguém ver. Ele continuou do mesmo jeito. Ele foi fiel a Deus do mesmo jeito. Ele não mudou a sua rotina espiritual por causa de uma lei, por causa de um decreto. Ele continuou firme ali, fazendo a coisa certa, porque ele falava era com Deus. Não era com Deus de pau, de pedra, de gesso. Era o Deus verdadeiro que nós seguimos, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Então ele continuou falando. É isso. Então tem cristão que é covarde, medroso. Ele se intimida. Meu irmão, vá à luta. É a mesma coisa na área da semente, né? Da semear uma oferta. A pessoa fala, parece que eu comecei a ajudar, parece que piorou. Por quê? Porque o diabo não quer que você ajude a obra. Ele quer que você não ajuda, não semeia. Mas seja corajoso, corajosa, vá à frente, vá à luta. Deus proverá, o milagre vai acontecer. A nossa bênção, o nosso milagre vem de Jesus, vem de Deus. Não vem de homens. Deus pode usar homens, pode usar pessoas para nos abençoar. Claro, Deus faz isso, claro. Mas a bênção começa Deus que vai liberar. Deus que vai abençoar. Deus tem os seus meios. Deus tem os seus métodos que não pertencem a nós darmos direção. Nossa parte é fé, é acreditar, é orar, é agradecer, é pedir, é ter intimidade com Deus. Então Daniel continuou orando ali, continuou orando. Ele não parou. Aí os homens, aqueles que estavam com inveja de Daniel, diz assim, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando a Deus. Se fosse nos dias de hoje, eles iam tudo com o celular na mão para filmar Daniel orando. Na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas modernas de tecnologia, né? Mas foram tudo junto. Está escrito aqui, ó. E aqueles homens foram todos juntos e acharam Daniel orando. Que beleza! Achou o homem orando, suplicando, né? Às vezes tanta gente aí vai achar alguém, acha ele roubando, corrompendo, não é? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, mas achou o homem de Deus orando, que coisa maravilhosa, hein? Já pensou alguém procurar você e não acha, quando vê, acha você lá no quarto orando? Que beleza! Ô, meu irmão, que é isso? Isso que é coisa boa, é ou não é? Então, achou Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Aí o que eles foram fazer? Já mandaram um zap já. Se fosse na época do WhatsApp, já mandaram um WhatsApp para o rei. O verso 12 diz assim, então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura, não assinou o edito? Eles foram lá pressionar o rei, que como era um edito aqui que ele escreveu, né, que ele assinou, dos medos e persas, não tinha como revogar, tinha que esperar os 30 dias. A conclusão é o seguinte, se você quer saber, leia Daniel capítulo 6 na íntegra, leia depois com o tempo, aproveite para fazer uma reflexão depois, leia. Mas o final da história foi o quê? Contaram para o rei, aí o rei ficou triste, porque o rei amava Daniel, o rei gostava demais de Daniel. Olha, o rei falou para Daniel, porque o rei não podia livrar Daniel da cova, mas o Deus de Daniel o livrou. E você que lê Bíblia sabe dessa história. Então por que você está com medo do inimigo? Então por que você está com medo das intimidações? Por que você está com medo, meu irmão? Larga a mão disso. O mesmo Deus de Daniel não é o teu? Então, seja fiel. Deus vai dar livramento aí, faça a coisa certa, né? Daniel capítulo 6, verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Quer dizer, o rei estava crendo. Olha só, o rei acreditou. O rei falou, Daniel, o teu Deus, a quem você serve continuamente, ele vai te livrar. Olha, o rei sabia que Daniel tinha comunhão com o Deus de Israel. Olha que interessante. Tá vendo? Olha que beleza. E no final, Deus deu o livramento. Ó, aqui é o finalzinho aqui, ó. Aí o rei mudou o decreto. Deus tapou a boca dos leões lá, né? Deus deu o livramento. Olha o que diz aqui, ó. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel prosperou no reinado de Dario. Olha, tá vendo? Então ele foi fiel. É assim. Então Deus honra. Daniel orou. Daniel não parou, então não pare, prossiga, vá em frente, vá, tenha essa disciplina da oração diária e Deus manifestará a sua glória na sua vida e através de você, milhares de pessoas serão abençoadas através da sua fé. E no final, o decreto mudou agora, hein? Olha só que o rei mudou. O rei mudou o decreto. Ele diz assim, da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Esse é o nosso Deus poderoso, gente, o Deus que dá livramento. Deus não livrou Daniel
da cova, mas lá na cova Deus deu o livramento. É assim, você está numa cova também, numa situação difícil? Creia que agora é a hora da sua virada, da sua vitória. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta reflexão da palavra que injeta fé em nossos corações, que aumenta a nossa fé, que fortalece a nossa fé. Deus, eu oro agora em favor de todas as pessoas que estão nos ouvindo e que enviaram os seus pedidos de oração, que estão clamando junto conosco e que estão no propósito dos 21 dias de oração, de clamor, de intercessão. E agora eu me faço como intercessor. Em o nome de Jesus eu digo: espírito de enfermidade, sai desta casa. Espírito de miséria, espírito das trevas, obra de feitiçaria, magia negra, macumba, feitiço e tudo que é do mal, seja repreendido e expulso agora dessa casa, desta família, em o nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoa os casais, abençoa os jovens, adolescentes, juniores, crianças, o recém-nascido, a mamãe grávida, a família querida que está conosco, sejam todos protegidos pelo sangue de Jesus e tenham todos um dia de excelência. Senhor, abençoa a vida econômica, a vida financeira dos ouvintes, abençoa todos que estão enviando o nome das suas empresas, dos seus trabalhos, dos seus negócios, seja ele proprietário da empresa, seja ele autônomo, profissional liberal, seja ele um empresário, um empreendedor, ou seja ele um empregado que está pedindo a bênção para o seu salário e para o seu empregador, para a sua empresa também, seja abençoando e prosperando, abençoa o comércio, a indústria, abençoa o agronegócio, abençoa a todos os comércios, os prestadores de serviços. Ó Deus, colocamos no altar da intercessão e da oração todos os pedidos que estão chegando agora, os pedidos das pessoas que escrevem no nosso canal no YouTube, fazendo seus pedidos ali na parte que eles fazem os comentários. Deus libera a unção de prosperidade, de abundância, de paz, de alegria. Abençoa também os agentes de Deus, todos aqueles que estão investindo e plantando a sua semente de fé também no nosso ministério, que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus seja sobre este povo. Abençoa aquele que está numa cova, numa situação difícil, numa provação, numa luta, numa perseguição. Deus, como o Senhor deu livramento a Daniel, ouça o nosso clamor, o clamor do povo, e que estamos orando em nome de Jesus para que haja uma grande libertação para essas pessoas. Abençoa esta água que eu separei e milhares fazem o mesmo. Que após a oração esta água se torne um remédio espiritual. Assim oramos e abençoamos os ouvintes, abençoamos o Brasil e abençoamos todos os povos e nações, e onde chega esse momento de fé, chega ali o agir de Deus para salvar, para curar, para libertar e para dar paz e felicidade ao coração deste povo, em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.